Estudo das cores, parte 2. No estudo dessa semana, eu vou falar um pouquinho mais sobre a teoria das cores, abordando o assunto sobre o círculo cromático. Nele, iremos perceber as cores que você com certeza já viu no 6º ano do ensino fundamental. As cores primárias, secundárias e terciárias. As cores primárias são as cores puras, são as primeiras cores. Delas originam todas as outras. Essa obra aí embaixo chama Família de Gatos, foi feita em 2003 pelo artista Aldemir Martins. A predominância dessa tela são as cores primárias, o vermelho, o azul e o amarelo. As cores secundárias, ela vai ser o resultado da mistura de duas cores primárias. Aqui, a gente misturou o amarelo com o azul e o resultado foi a cor verde. O azul com o vermelho, o resultado é o roxo ou violeta. E o amarelo e o vermelho, que o resultado é o laranja. Então, as cores secundárias é o verde, o roxo e o laranja. As cores terciárias vão ser a mistura de uma cor primária com uma cor secundária. Cada cor primária, ela vai misturar duas vezes com uma cor secundária. Então, vamos lá. Vermelho e roxo vai dar o vermelho arroxeado. O vermelho e o laranja vai dar o vermelho alaranjado. Voltando aqui nas cores secundárias. O vermelho, então, misturou com o roxo e com laranja. O verde é uma cor secundária que o vermelho não vai misturar. O azul, azul e roxo, vai dar o azul arroxeado. Azul e verde, vai dar o azul esverdeado. Então, o azul misturou com o verde e com o roxo. O azul não vai misturar com o laranja. Amarelo, o amarelo vai misturar com o laranja, que é o amarelo alaranjado, e com o verde, que vai dar o amarelo esverdeado, que é esse verde mais clarinho. O amarelo, então, ele misturou com o verde e com o laranja. Ele não vai misturar com o roxo. Agora, existem algumas cores primárias que não vão se misturar com cores complementares, pois sua mistura não cria uma cor terciária, que é aquele caso que eu comentei. O amarelo com o roxo não se mistura, o verde com o vermelho e o azul com o laranja. Essas cores são chamadas de cores complementares no círculo cromático. Eu vou mostrar para vocês lá na frente como que elas ficam. E elas não se misturam porque a mistura dessas cores vai dar um tom de cinza ou meio amarronzado, depende do pigmento que você usar. E esses tons não entram no círculo cromático. Aqui tem a tabela com a mistura de cores. Essa cor aqui primária que ele colocou, que é o magenta, ele é a cor mais adequada para se usar para fazer mistura de cores. É melhor esse magenta, que é uma cor meio rosada, do que usar o vermelho vivo. Se você mistura o vermelho vivo com o violeta ou roxo, ele vai dar um tom diferente aqui na cor terciária. Vai dar um vermelho mais puxado para o vermelho escuro do lápis de cor. Então, caso for misturar as tintas para dar uma cor terciária, o ideal é que se use uma cor primária aqui, magenta, tá? Então, o magenta ou vermelho misturado com o violeta ou roxo vai dar o vermelho arroxeado. No caso aqui ele chamou de magenta arroxeado, não tem problema. Magenta com laranja é o magenta alaranjado ou vermelho alaranjado. Vai ser um laranja mais forte, mais escuro. O amarelo com verde vai dar o amarelo esverdeado, que é aquele verde bem clarinho. O amarelo com laranja vai clarear o tom do laranja, que vai ser um laranja mais claro. O azul ou ciano com o verde vai dar o azul esverdeado. Lembrando que, dependendo do tom de azul que você misturar com o tom de verde, vai dar um tom de azul esverdeado diferente.
O azul com o roxo ou violeta vai dar o azul arroxeado. Aqui é a mesma coisa, dependendo do tom de azul e o tom de roxo que usar, vai puxar mais para o azul escuro ou para o roxo escuro. Cores complementares no círculo cromático. São as cores que se encontram uma oposta à outra. Então, a cor complementar do amarelo vai ser o roxo. A cor complementar do vermelho vai ser o verde. A cor complementar do azul vai ser o laranja. A mesma coisa se dá com as cores terciárias. A cor complementar ao amarelo esverdeado vai ser o vermelho arroxeado e assim por diante. Cores análogas. As cores análogas vão ser aquelas que se encontram uma ao lado da outra. Então, você vai pegar uma cor de referência, no caso aqui o azul, que é uma cor primária. Quais são as cores complementares ao azul? As que estão ao lado. O azul esverdeado, que é essa aqui, e o azul arroxeado, que é a de baixo. E assim com todas as outras cores também. O amarelo. Quais as cores complementares? O amarelo esverdeado e o amarelo alaranjado. E assim por diante. Cores quentes e cores frias. Cores quentes vão ser todos os tons de amarelo, laranja e vermelho. O rosa inclui aqui também. Cores frias vão ser todos os tons de verde, de azul e de roxo. Algumas pessoas definem cores quentes como cores fortes e cores frias como cores fracas, mas não é adequado falar isso, porque o amarelo esverdeado é uma cor fraca, mas ela continua sendo uma cor fria. E o amarelo alaranjado também é uma cor fraca, porém ela é considerada uma cor quente, tá? Então, cores quentes são os tons de amarelo, laranja e vermelho. Cores frias, tons de verde, azul e roxo. Temperatura das cores, quentes, frias e neutras. Por que a gente separa as cores em temperaturas? Porque quando a gente observa as cores, a gente recebe uma sensação. Cores quentes vão transmitir sensação de calor e elas estão mais associadas ao sol, ao otimismo, ao movimento, à vivacidade. As cores frias vão estar associadas ao frio e elas vão corresponder às atitudes de introspecção, de seriedade, além das sensações de relaxamento e tranquilidade. Já as cores neutras, elas não vão transmitir nem a sensação de calor nem de frio. Elas são formadas por todos os tons e intensidades do branco, o preto e o cinza. As cores de marrom também entram nesses tons de cores neutras também. Essa é uma paleta de cor neutra, né? Do branco extremo até o preto puro. Então, se eu misturo o branco ao preto, eu vou ter variações de cinza, né? Quanto mais pigmento preto, mais escuro vai ser esse cinza. Quanto mais pigmento branco eu coloco, mais vai clareando esse tom de cinza. Quando eu misturo aquelas cores complementares, que eu falei lá atrás, quando eu misturo amarelo com roxo, azul com laranja, vermelho com verde e as variedades, né, das cores terciárias, eu vou ter um tom próximo ao marrom. Quanto mais esse tom de mistura eu tiver do marrom e mais pigmento preto eu coloco, mais escuro vai ser o marrom. Quanto mais pigmento branco eu coloco nessas misturas de marrom, mais claro vai ficar esse tom de marrom, tá? Então, cores neutras são cores que não vão transmitir nem calor e nem frio. Escala de cores. Existem duas principais escalas, que é a chamada cor luz e cor pigmento. A cor luz, gente, é aquela cor que foi falada na aula anterior, que são as cores do arco-íris. A luz, na verdade, ela é uma luz branca, só que dentro dela existem as outras 7 cores que a gente enxerga no arco-íris. Quando a gente tem a cor luz, a gente enxerga as 7 cores. Quando a gente mistura essas 7 cores, a gente enxerga o branco.
Um é o inverso do outro. A cor luz, ela é chamada de RGB, que é o R do red, né, do vermelho, o G do green, que é o verde, e o B de blue. Então, a mistura dessas cores, todas juntas, vão dar o branco. O semink, ela faz parte da cor pigmento. Quando você está mexendo com tinta, por exemplo, as impressoras a laser, ela vem lá escrito semink, que são essas cores que compõem, né, que é o amarelo, o ciano, o magenta e o preto. Quando a gente mistura todas essas cores, a cor que se forma é o preto, ok? Então, ela é o oposto da cor luz. Isso aqui é a explicação que eu falei, né? A cor luz, ela, dentro da luz branca, ela tem o azul, que é esse azul mais forte, mais escuro, o magenta, o ciano, que é esse azul mais clarinho, o verde, o amarelo e o vermelho. São essas cores que a gente enxerga lá no arco-íris. E a mistura do vermelho com o amarelo tem aquele tom de laranja. Aqui o arco-íris, né? Por que a gente enxerga o arco-íris? É a luz branca que bate nas gotículas de água da chuva que ficam na atmosfera e reflete essas 7 cores do arco-íris. Mas como que acontece isso, né? Por que a gente consegue enxergar essas 7 cores? Observação, as cores são percepções visuais. Então, para a gente enxergar as cores, obviamente, a gente vai precisar dos olhos. Mas para que o olho capte as cores, a gente vai precisar também da luz. Então, captamos as cores pelos nossos olhos. O branco representa a luz, sendo a soma de todas as cores do espectro. Então, o branco, ele é a soma das 7 cores. O preto é a ausência de luz. Então, se não existisse luz, a gente não ia enxergar nenhuma cor. O universo, a gente fala, né, que o universo ele é mental. Tudo que existe de externo, que o olho capta, ele só existe porque o olho capta as imagens por meio da luz, transmite essa informação para dentro da nossa consciência e o cérebro faz a decodificação. Se misturarmos o branco com o preto, teremos a cor cinza, uma cor neutra que contém pouco reflexo. Por isso, não transmite a sensação nem de frio nem de calor. Então, as cores neutras, elas são mais suaves, né? Ela não vai transmitir nem o calor e nem o frio, porque elas refletem, elas contêm pouco reflexo. Bom, é isso. A gente semana que vem vai continuar o estudo das cores, parte 3. Espero vocês!